obra e que exige tempo de reflexão, de processamento daquela informação e depois de sedimentação desse conhecimento exige muito tempo. Então, às vezes, uma obra ali, pela média dos 80, 60, 80 reais, você vai comprar aquilo que já está, se a gente pega a pirâmide de Maslow, já está lá muito longe de qualquer prioridade. Para uma família média brasileira, na realidade brasileira, de pessoas preocupadas em pôr comida em casa, pagar um aluguel, né, comprar roupa dos filhos e, enfim, material escolar. Um livro é um luxo. Né? É um luxo, e aí não só pelo preço, pelo tempo que ele demanda. Então, eu reforço que é urgente que a gente desenvolva dentro da academia sistematização acadêmica, formal, como disciplinas mesmo, dedicadas ou workshops, trabalhos até mesmo liderados pelo corpo discente, de desenvolvimento de formas, de técnicas de comunicação legais. E aí é o que eu sempre falo, né? A gente vê algumas comunicações científicas por aí, se encontra no YouTube, o YouTube tem um arcabouço de informação em vídeos acadêmicos imenso, extremamente extenso. Entretanto, são vídeos extremamente chatos. E aí, não para nós, como pesquisadores, aquilo lá é um poço de petróleo. A gente tem ali a matéria bruta para extrair e criar coisas maravilhosas, pesquisas novas e tudo mais. Mas para a grande população, esse tipo de comunicação não sensibiliza. Eu acho que a gente está num período prévio ainda à informação bruta. A gente precisa aprender a sensibilizar. Eu até falo de brincadeira assim, mostrar, no meu caso aqui, semiótica da cultura, filosofia, teoria crítica, mostrar que isso é cool, mostrar que isso é legal. Isso não é coisa chata, não é chatice. É legal. Te muda como você vê o mundo, como você sente as coisas. Então acho fundamental que a gente volte a esse ponto sempre. Parabenizo muito as iniciativas do corpo docente da universidade por terem provocado essas questões e ouvido também todas as urgências dos nossos tempos, dessas novas gerações e o que o corpo discente traz. É fundamental. Tá? Hoje eu separei aqui para a gente conversar sobre um livro, o meu primeiro lançamento aqui, que foi esse livro que apareceu aqui do meu lado, que é o Universo dos Sonhos Técnicos, como as inteligências artificiais redefinirão a nossa imaginação. Eu acredito que nós estejamos entrando em um momento único na história da humanidade, com relação às imagens. Na verdade, com relação a muita coisa, é que eu foco nas imagens. Então, o caminho daquilo que eu vou falar aqui é nessa direção. Sobre como nós lidamos com as imagens, nós, humanos, lidamos com as imagens, em termos até de antropologia da imagem, e como as novas tecnologias, e aqui sem cair no clichê das novas tecnologias, a inteligência artificial generativa traz algo novo, por mais que pareça, muitas vezes nas comunicações populares, aí, como o Yuval Harari faz, uma certa exigência de atenção para esse tema por conta de ser um tema popular. Existem riscos reais subterrâneos em desenvolvimento com essa tecnologia pelas capacidades inerentes dessa tecnologia. E eu vou passar por isso, mas antes a gente tem que entender o que é a imagem. Tá? Primeiro ponto, eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte. Quando a gente fala de imagem, para a relação humana, imagem é sempre uma interface. Essa é um pensamento basilar da semiótica da cultura. Imagens são interfaces. Interfaces com o quê? Lembra que algo sempre interfaz uma relação com outra coisa. São signos, né? Uma imagem é aquilo que está no meio. Ela está no meio entre você e um conceito. E esse conceito pode ser um conceito lógico, mas pode ser um conceito abstrato, às vezes um conceito místico. Por isso também o termo de serem interfaces com o mistério. E é assim que a imagem surge na cultura humana. O que eu acho muito interessante é a gente entender que desde os primeiros ímpetos de registros de percepções do que a gente tinha, desde aqueles primeiros registros, a gente reduz todo o conceito
a uma expressão através de imagem. Isso vai ficar mais claro. Pensem da seguinte maneira. Os primeiros seres humanos dotados desse tipo de consciência que a gente possa julgar similar a nós, e aqui a gente está falando nessa janela aproximada de tempo dos 200 mil anos, que olhavam para o céu, eles não viam estrelas, porque não se sabia o que eram estrelas. O que eles viam eram constelações. Aí uma notinha, acredito que seja interessante para vocês pegarem um papelzinho e uma caneta, porque vai ter bastante informação. Talvez até aí o celular, enfim, mas anota, porque eu vou falar nomes interessantes para quem se propuser a continuar estudando sobre esses temas. Tá? Então esses primeiros seres humanos que olhavam para o céu, e talvez até antes, a gente não sabe, não há registros históricos, né, documentais sobre isso, eles olham para o céu como se fosse um plano. Era inconcebível que fosse um espaço, enfim, e tudo aquilo que a gente sabe, desde o Hubble em 1924, que traz para a gente essa dimensão de diversas galáxias e essa profundidade do espaço. Mas o que a gente tem como certeza é que, olhando para aquilo, eles enxergavam como algo plano, e como um plano, a justa posição das estrelas criava imagens. Não é possível que se conceba que naquela mente daquele tempo o olhar para as imagens, para esse pano de fundo, não esperasse um certo sentido, uma significação. De certa forma isso está marcado, e fica assim muito claro, em diversos documentos históricos, desde Hesíodo, né, o Trabalho e os Dias, quando ele compõe os mitos fundadores da teogonia grega, a gente vê uma demanda por significado no céu, porque o céu ele é um pano de fundo, cheio de sinais, alguns fixos, alguns móveis, alguns previsíveis, alguns inesperados. Todos eles necessariamente carregariam significação. Eu gosto muito de uma passagem de Ovídio em Metamorfose, inclusive recomendo muito que leiam como um documento histórico. A edição da editora 34 ficou maravilhosa, é um livro imenso, mas de poemas belíssimos. E Ovídio tenta superar Homero e Hesíodo em tamanho, porque havia, inclusive curiosamente, uma competição entre esses cronologistas das grandes teodiceias de tamanho do tempo em que a sua teodiceia abarca. E aí cada um que veio posteriormente aumentava um pouco mais, colocava mais coisas na história. E Ovídio é do 1º século antes da nossa era. Na verdade, até o Metamorfose foi composto no ano 8 antes da nossa era. E é um livro de mitos, ele resgata as mitologias, né, coloca elas em ordem e vai até o seu momento histórico. Então ele supera todos os outros. Mas fora essa curiosidade, tem uma passagem muito bonita no começo, que ele coloca da seguinte maneira. Entre todas as espécies, e olha como isso ressoa esse sentimento muito mais antigo sobre a relação do ser humano e a significação desse pano de fundo misterioso. E o que acontecia lá, como significação e a ordenação das coisas que acontecem na Terra, os ciclos naturais, plantio e colheita, as estiagens, como relações emocionais de deuses que naquela época eram deuses vingativos, eles eram afetados por ações humanas. Deuses, Zeus, Prometeu, interagem com a humanidade. Todos eles interagiam, eles se vingavam. Zeus se vinga quando Prometeu rouba a chama e dá para a humanidade, jogando Pandora com sua caixa para cá, inclusive um mito bastante machista, porque ele se vinga da humanidade com uma mulher, né? E ele manda Pandora para cá com a sua caixa, então carregando aquele peso de que tudo bem, vocês acessaram o conhecimento, mas agora vocês vão acessar a responsabilidade do conhecimento também. O peso existencial é inaugurado, e vejam como o mito registrava isso muito bem. E aí o vídeo coloca nessa passagem, entre todas as espécies que foram criadas, que se desenvolveram, a espécie humana é a única espécie que foi feita com o rosto virado para cima.
para que possibilitasse buscar os sentidos nos céus. Aqui a gente tem um registro muito claro de que existia uma demanda esperada do céu, que era a demanda da revelação. Como? Através da formação ou da leitura de sinais, de signos, de imagens a partir desse pano de fundo. Essas imagens então são o quê? Conceitos tornados imagens. Algumas imagens são acidentais e algumas imagens são criadas pelo ser humano. Assim como a gente em dado momento passou para o sedentarismo e começamos a plantar, e aí as culturas de plantio, culturas agrárias se estabeleceram e nós começamos a prover nossos próprios substratos de subsistência para o universo imaginário do ser humano. Em dado momento nós começamos também a prover nossos próprios substratos imaginários e construir nossas próprias imagens. Até então imagens eram coisas dadas de maneira mística, entregues pelos deuses para nossa interpretação. De certa forma isso permanece assim ao longo da história do cristianismo por muito tempo, que a exegese, a hermenêutica, são exercícios de leitura dos signos do mundo como se ele fosse um livro aberto à interpretação. E isso segue entra na escolástica, mais especificamente. Vocês podem ver mais disso no livro do Foucault. A ordem das coisas, a ordem das palavras, ou ordem do discurso, dependendo da tradução. Mas é um livro muito famoso, ele mostra lá todos os nomes que se dava, as formas de categorização da natureza a partir de sentidos que as coisas tinham. Por exemplo, uma doença de fígado seria tratada por uma planta cuja folha parecesse um fígado. E isso é a similitude, uma das maneiras, das técnicas hermenêuticas de leitura das imagens dispostas no mundo para a nossa interpretação. Então Ovídio fala isso. Nossa espécie está virada para cima, aguardando esses significados. O que acontece é que ele resgata isso de uma teodiceia muito antiga, do 6º século antes da nossa era, especificamente de Hesíodo, e atualiza isso. Só que, em dado momento a humanidade começa a criar suas próprias imagens. Então, nós temos essa exigência de busca de sentidos, mas em dado momento nós começamos a criar esses sentidos. E o conceito, ou a imagem, lembra-se, eu acho que fica até mais claro colocando dessa forma, a imagem é uma maneira de solidificar conceitos. Tá? Isso vai aparecer ao longo da minha fala aqui diversas vezes. Tá? Ela é uma mediação, ela é uma interface, e ela solidifica conceitos. Um conceito sólido, solidificado, é uma imagem. Imagens não são necessariamente apenas visuais, tá? Mas a gente vai se centrar nelas por enquanto, para não complexificar demais. Quando a gente começa a criar essas imagens, e aqui a gente está falando de imagens de um tipo específico, imagens criadas por seres humanos, tá? Eu gostaria que vocês registrassem um termo que é muito valioso, que é imagens ontológicas, porque elas se opõem a um outro tipo de imagem, que vai surgir mais tarde, que são as imagens técnicas. Então nós temos essa relação de aguardar da natureza a significação. Posteriormente, a gente cria uma certa maestria para a construção dessas imagens. E essas imagens construídas pelo ser humano, vistas do ponto de vista do indivíduo de uma cultura primitiva não, né, primeva, eu prefiro utilizar primitivo, é complicado, de uma cultura arcaica, de arquê antigo apenas, tá? Não inferior jamais no sentido de inferioridade, mas de arquê antigo mesmo, culturas antigas. Na cabeça do ser religioso, do ser que acredita nessas relações daquela época, porque é diferente de um religioso de hoje em dia, tá? Naquela época, essa era uma explicação com tanta certeza quanto a explicação científica que nós temos hoje, porque essa era a ciência do seu tempo. Tá? Na cabeça desse indivíduo, essas imagens tinham significação ou revelação, o poder de revelar coisas que estavam ocultas no universo. Por isso que aparece
depois, ao longo da história, em filosofias como a platônica, por exemplo, que no platonismo a gente tem aquela pressuposição de que a verdade não esteja dada aos sentidos. Ela é uma coisa superior e acessível apenas através do raciocínio, da lógica, da reflexão, e aí você atinge as figuras, a verdade elevada, né? É como se o universo ocultasse mistérios. E como você tem acesso a esses mistérios ocultos no universo? Através das imagens. Isso, então, é como esse indivíduo enxerga essas coisas. Agora, como nós, pesquisadores sobre esse fenômeno, enxergamos esse ato de criação de imagens, as imagens criadas ao longo da vida de uma pessoa ou imagens criadas dentro de um contexto social, político, histórico. Essas imagens podem ser caracterizadas como imagens ontológicas, de ontologias no sentido de ser criada ao longo da vida, de uma experiência vivente, um ser enraizado na existência que ao longo de um período se relaciona com algo e cria uma imagem. Tá? Ele se faz valer, e a visão técnica que nós temos que ter é a seguinte: ele se faz valer dos recursos disponíveis no seu tempo, ele se faz valer das técnicas, ele se faz valer das ferramentas para construir aquela imagem. Então, em termos de estudos sobre isso, uma análise extrínseca da imagem, essa imagem é produto de um momento na história. E aqui vale reforçar de repente a leitura de Arnold Hauser, como A História da Arte, de Arnold Hauser, que é um grande autor, sobre uma perspectiva mais materialista, histórica, da construção dos vínculos artísticos, por mais que Erich Auerbach seja uma grande referência também, mas Arnold Hauser traz esse peso histórico do não existe movimento artístico que não tenha algum tipo de enraizamento em um momento histórico, necessariamente político, portanto. Essas imagens começam a ser criadas pelos seres humanos, as imagens ontológicas. De forma que nós não nos tornamos seres não místicos. Hoje em dia nós somos igualmente dependentes das imagens, dessas imagens que eu falei, dessas imagens primevas das primeiras civilizações registradas. Ainda hoje em dia nós utilizamos as imagens como síntese da realidade. Nós dependemos delas e o mais curioso é que nós nos naturalizamos na criação delas. Nós criamos outras formas de construção dessas imagens que nós utilizamos como referência e que nós nos criamos a partir das nossas próprias imagens mais tarde. Aqui vale a nota sobre o trabalho, inclusive, por conta cronológica, do próprio Marx, sobre a dialética, o materialismo dialético histórico, né? Que é uma relação entre, e isso fica registrado no Grundrisse, que é o trabalho dele, está no primeiro capital, e volta no Grundrisse, que é a ideia de que o ser humano cria imagens a partir de seus conceitos, como conceitos materializados que eu falei. Essas imagens começam a permear a realidade, de maneira que outros seres humanos nascem nessa realidade, permeada por imagens anteriores. E que essas imagens anteriores vão permear a imaginação dessa próxima geração. Então nós criamos imagens, colocamos no mundo, nossos filhos vão nascer no mundo com as nossas imagens. E eles vão começar a sonhar com as imagens que nós criamos. Essas imagens criam conceitos, possibilidades, projeções, potencialidades, as quais nossos filhos vão usar como referência para a criação do seu próprio mundo. Então existe esse movimento dialético no sentido de, e aí é uma das dialéticas possíveis, lembrando que dialética é um assunto muito extenso, né? Embora há discussões aí de que venha quem tem interesse desde Heráclito, mas Heráclito deixa fragmentos muito curtos, não tem nenhuma estrutura no trabalho dele, infelizmente não chegou nada, então se considera a partir de Platão, Plotino. Aí depois a gente tem Mestre Eckhart no período medieval, a gente tem Jacob Boehme, depois a gente tem a dialética, a gente pode ir para a dialética cartesiana,
depois a antidialética kantiana, depois a dialética hegeliana e Marx e as dialéticas atuais. E aí a gente pode colocar inclusive Sartre e Foucault. Tá? Dialética é sempre essa relação entre algo físico e algo imaginário, ou algo físico e algo lógico, ou algo físico e algo religioso, a matéria e a fé, a igreja e Deus. Essa relação. E se você coloca no vetor do tempo, essa relação começa a fazer um zigue-zague. Então eu acredito em algo, crio o mundo segundo a minha crença. Então eu crio uma imagem, eu tenho uma imagem de mundo, eu construo um mundo nessa imagem. Esse mundo vai gerar as novas imagens, as próximas imagens das próximas gerações. Por que eu digo isso? Porque se a gente dá um salto então na história, ali por volta do fim, mas no final, já no início do declínio da Revolução Industrial, a gente tem um registro muito interessante sobre essas imagens retornando para a gente, que ocorreu a Exposição Universal. Ocorriam exposições universais, não sei se todos têm conhecimento, todas e todos têm conhecimento. As exposições universais eram uniões de diversos países para montar seus pavilhões e demonstrar o melhor que existia da humanidade segundo seu próprio país. A exposição de 1889 é a exposição em que Paris constrói a Torre Eiffel, inclusive, para demonstrar o quê? O poder do domínio da racionalidade industrial, técnica, instrumental, como Max Weber vai falar, tá? E que depois retorna na escola de Frankfurt, raciocínio instrumental. É uma forma de raciocínio que foi construída ao longo da história. Tá? Não é a única forma, mas ela é a forma predominante hoje em dia. Que exclui, por exemplo, a poesia, a poética, as relações com o mistério que não sejam baseadas em técnica, em lógica, em sistemas binários. A Exposição Universal de 1889, ela traz demonstrações do uso racional humano para a construção de um novo mundo, porque eles tinham conseguido a maestria de duas coisas muito importantes. E isso é registrado por Walter Benjamin no seu Passagenwerk, ou Passagens, traduzido para português em Passagens. E quem cita isso é Susan Bookmores, em um dos melhores livros já escritos na história, e infelizmente raríssimo e caríssimo, daqueles livros que hoje em dia você acha online por R$400, 200, 400 reais. Mas, enfim, talvez vocês consigam algo aí, alguma outra referência em bibliotecas e acessos que vocês tenham da própria academia. Eu recomendo muito. Que vai ficar a dialética do visto em português. Existe uma edição, se não me engano, com esse nome. Se não é Dialectics of Seeing, quem pode acessar em inglês. Um dos melhores livros da história. E ela relê esses Passagenwerk do Walter Benjamin sobre a construção, a violência da construção de Paris como um conceito místico, materializado. Existia uma imagem de mundo melhor, existia uma imagem de paraíso, e esse paraíso era imbricado com decisões lógicas e viabilizado pela racionalidade humana. E naquele momento, no finalzinho do século XIX, o ser humano tinha conseguido, através da Revolução Industrial, a maestria sobre o metal, as peças de aço. Então, grandes peças de aço começam a ser forjadas. Mais uma coisa, e aí por que uma revolução? O que configura uma revolução tecnológica humana? É o imbricamento de diversas coisas específicas se somando. Então a gente tem peças de metal agora produzidas industrialmente, que permitia que elas fossem produzidas em série, aos montes. E o segundo aspecto que eu citei são dois. O segundo aspecto é a precisão, o nascimento da precisão industrial. A tolerância, a margem de tolerância da variação das peças vai ficando cada vez menor, até uma indústria de alta precisão que nós temos hoje em dia. O mundo atual é baseado, sustento essa tese, no advento ou na conquista da precisão como conceito difundido. Não fosse a precisão, não teria um parafuso produzido na China que caberia num produto montado na Índia, que seria vendido nos Estados Unidos. Então a precisão foi muito importante. E o que eles tinham naquele momento era uma mística, uma visão mística do paraíso, da perfeição urbana, do espaço humano.
E Walter Benjamin registra isso muito bem, inclusive sob a percepção de Baudelaire, nos trabalhos dele sobre os flaneurs, que são as pessoas que saíam para a cidade para ver a cidade, uma cidade nova. Né? Paris foi construída, tá, uma nota histórica rapidinha, provavelmente muita gente já saiba. Ela era uma cidade medieval que crescia muito rapidamente e não tinha estrutura urbana adequada. As ruas eram muito pequenas, totalmente criadas organicamente, uma malha social, uma malha urbana criada organicamente, muito semelhante a São Paulo, inclusive, só que com ruas muito menores, porque eram para carruagens ou para andar a pé. Surgem carros, enfim, elas precisavam mudar. E aí Haussmann, junto com Napoleão, criam um plano de readequação urbana e reconstroem Paris como a gente já conhece hoje em dia, inclusive pensando não só na malha urbana, tráfego, escoamento de cargas e de pessoas, mas também em cada prédio, suas fachadas, cada andar tinha um valor e por aí vai. Ele cria um modelo de sociedade e que ambicionava ser a coisa mais bela, mais bonita, mais bem feita, mais próxima do paraíso. E o registro desse trabalho da Susan Bookmorse, Dialética do Visto, é a questão. E aí olha que interessante esse título, né? A gente fala assim, a dialética do visto. Tudo que é visto oculta uma relação dialética. Tem o que eu vejo e tem o conceito que deu forma a tudo que eu vejo. Então tem a cidade nova sendo construída, Paris, a cidade das luzes, aquele deslumbre que foi no final do século XIX, a capital das luzes do mundo. Todos iam para lá para ver, né? Foi construída segundo uma imagem. E qual era essa imagem? Era a imagem do paraíso na Terra. As documentações, os planos urbanos, quando foi feito o sistema haussmanniano, por mais violento que tenha sido, porque passaram com o rolo compressor destruindo histórias, locais que pessoas tinham gerações de vínculo, para construir algo belo, com a certeza de que aquilo era melhor, por conta da racionalidade, por conta da acurácia do detalhe. Era impossível discutir naquele momento que existisse algo mais valioso do que a certeza ou a precisão industrial. E nasce essa cidade. E depois nascem todas as outras cidades. Mas aquilo talvez seja um registro, embora São Petersburgo tenha sido planejado antes, mas o registro de o que é a construção do mundo, agora viabilizada pela técnica. E olha que interessante. A visão mais mística que existe na humanidade foi viabilizada pelo ápice da engenharia, o início dessa explosão exponencial de criações de engenharia com precisão, inaugurados pela possibilidade da precisão. A Torre Eiffel é isso. Ela é uma mesma peça, são, 20 modelos de peças de metal, de aço, que são forjadas com com perfeição, sem nenhuma variação, permitindo que se monte uma torre como aquela em pouco tempo. Então eles mostraram como foi rápido, a altura que chegava, a força do aço, e demonstraram assim o domínio da humanidade através da razão sobre a natureza. Bom, isso é a imagem, essa é a dialética da imagem. Segundo ponto agora, que a gente tem que abordar, é a escalada da razão contra a imagem. Existe um fenômeno no Ocidente, tá? E tudo que eu falo aqui é Ocidente. Um fenômeno no Ocidente que é a construção de uma forma de explicação sobre todos os fenômenos que nos cercam, que abre mão do uso de imagens para que a gente faça isso. Hoje em dia pode parecer estranho em um mundo dominado por imagens, a ciência é dominada por imagens técnicas, mas vamos voltar no tempo, né? A gente tem ali Gilbert Durand, tá? Se escreve Gilbert Durand. Gilbert Durand tem um trabalho, um livrinho fininho, não está aqui comigo, chamado O Imaginário. E ele faz uma síntese, é aquele tipo de trabalho que os acadêmicos fazem um livrão imenso, ninguém lê aquela porcaria, aí eles vão lá e fazem um livro fininho, e aí faz sucesso. Diversos fizeram isso, né? Inclusive o próprio David Hume, que está aqui, Tratado da Natureza da Humana, fez aquele trabalho inteiro, um dos maiores calhamaços da filosofia, com 23 anos, ninguém entendeu porcaria nenhuma, o editor dele criticou, ele foi lá e fez um outro depois mais popular, e aí deu certo.
Gilbert Durand passou por isso também. Bauman também tem muito disso. Que se chama O Imaginário. E ele começa esse trabalho nos primeiros capítulos trazendo a questão sobre por que nós devemos culpar Sócrates por conta do ódio às imagens como forma de conhecimento. Lembre-se que, como eu disse, e se a hipótese se sustenta, desde o começo dos primeiros hominídeos, a leitura dos sinais da natureza nos parece bastante natural. Olhar para as coisas, sentir que elas têm variações e que elas começam a ter padrões. A nossa espécie, de alguma forma, tem essa característica de identificar padrões, como uma condição cognitiva. Nós somos bons em encontrar padrões em coisas. Padrões aqui, a gente tem ciclos e a gente percebeu que os ciclos batem ali no que a gente chama de um ano hoje em dia. Houve disputas sobre quantidade de meses, os calendários, até chegar no calendário gregoriano que a gente tem agora. Mas bate no mesmo período, a mesma duração. Por quê? Porque são ciclos naturais. E a gente vê que tem padrões das 4 estações. Um momento do plantio, um momento da colheita. O que acontece? Dessa natureza de observação dos significados através de imagens projetadas nas coisas, algo começa a acontecer no pensamento, especificamente o pensamento helênico, e aqui eu estou falando socrático, que ele estrutura, Sócrates se existiu, porque ele está mais registrado ali nos trabalhos de Xenofonte e de Platão. Não tem trabalhos dele, mas citam ele. É plausível que tenha existido, mas não é comprovado. Um indivíduo que investiga a realidade não através das imagens, mas através do pensamento, do diálogo. Vocês devem lembrar dos diálogos socráticos registrados por Platão. Tem diversos livros dele que são diálogos. Teeteto, a República, tem diversos diálogos. Esses diálogos são Sócrates batendo papo com alguém, extraindo conhecimento a partir de uma premissa. Se eu questiono essa pessoa até que ela não consiga mais replicar, a gente chegou no cerne de uma questão. A gente exauriu as dúvidas através da lógica. Ele não põe exatamente dessa forma, mas é isso que ele faz. E isso é chocante e marca, e a gente fala o nome desse indivíduo, se existiu até hoje, por conta disso. Aqui no Ocidente, ele foi o precursor dessa forma de estruturação de conhecimento que não se faz valer de imagens. Então é por isso que Gilbert Durand fala que a gente culpa Sócrates pela escalada da razão contra as imagens. A gente embarca no Ocidente por um caminho que não devemos julgar em termos de valor, porque há diversos benefícios na linguagem lógica que talvez tenham acelerado processos. Mas a pergunta que eu faço e incito para que todos façamos sempre é: o que a gente perde só com isso? Por que a escalada racional do Ocidente, baseada apenas em lógica, abre mão das imagens, a ponto das imagens passarem a ser perseguidas em diversos momentos na história? O que há nas imagens? Bom, de Sócrates a gente vê que isso chega rapidamente através de Platão, inclusive, que também exercita o acesso à realidade através da cognição. Ele não fala dessa forma, ele fala em termos místicos. Platão é um idealista, o primeiro idealista, mas através do mundo das ideias, e abre mão da realidade. Mas é em Aristóteles que fica muito claro. Então, Sócrates, Platão, Aristóteles. Em Aristóteles fica muito claro quando ele cria o sistema silogístico. O silogismo é um argumento. E a nossa forma de pensar sobre o mundo, tudo que a gente faz até hoje, é estruturado no sistema de um argumento. Você tem uma premissa, um pressuposto e uma conclusão. O problema do argumento e da premissa silogística aristotélica. Aristóteles é importante, muito importante até hoje, porque ele é utilizado como mecanismo, depois de redescoberto ali por volta do século XI, redescoberto, traduzido inclusive pelos árabes. Ele entra na escolástica, que é a criação das universidades, ali ainda no seio da Igreja Católica.
Desde Aquino, quando faz a Suma Teológica e se torna a obra principal, a Suma Teológica é toda baseada em Aristóteles. E isso sobe Aristóteles até o Iluminismo. Então ele permeou as concepções de Aristóteles, que é uma obra imensa, né, o Organon se chama, conjunto de obras, né, física, metafísica, de anima, né, ética, Nicômaco inclusive, e tantos outros, atravessam praticamente 2 milênios na cultura. De fato, desde redescoberto, 1 milênio inteiro na cultura. O problema é que isso tudo baseia a forma de pensamento e comprovação da realidade através da lógica, e a lógica é um sistema binário, é sim ou não. Quando eu crio um sistema de argumentação pelo silogismo, a resposta é sempre ser possível ou ser impossível, ser verdadeiro ou falso. Como Gilbert Durand fala, a gente cai em um sistema de soma zero. O que as imagens têm em detrimento a isso? Quando a gente está num sistema argumentativo, eu coloco uma premissa, que é um universal, todo ser humano morre, um pressuposto, que é um caso específico, Sócrates é um ser humano. A conclusão, Sócrates é um ser humano. Todo ser humano morre, conclusão, Sócrates também é mortal. Isso só pode estar certo ou errado. Não está aberto à interpretação. E essa abertura à interpretação, que era tão própria do ser humano, talvez, e é a hipótese que volta a ser provocada hoje em dia, é que se a gente desse a habilidade, a velocidade que a gente ganharia com bilhões de cabeças reinterpretando constantemente, ao invés de decorando fórmulas, talvez a gente tivesse uma evolução, um desempenho, não desempenho, que é um termo também complicado, mas um aproveitamento muito melhor da nossa experiência de vida. Talvez muitas novas possibilidades, tecnologias teriam surgido. Porque a lógica não permite que você traga algo novo, a saída é verdadeira ou falsa. A imagem, não, a imagem é um paradigma, ela está aberta à interpretação. Tanto isso é comprovado, e algumas pessoas podem falar, não, mas a imagem, se eu colocar um quadro e pedir para que pessoas interpretem esse quadro, as interpretações vão ficar aproximadas. Eu recomendo a vocês, inclusive, quando se virarem professores, professoras, que façam esse exercício, projetem um quadro e peçam para as pessoas descreverem. Elas estão pegando um paradigma e transformando em sintagma, algo aberto, e transformando em algo linear. E você vai ver que os elementos do quadro são citados. Todos eles vão aparecer. Você fala, Mona Lisa, tá ela lá, tá o sorriso, a roupa dela, tem o fundo, tem uma paisagem, tem um rio, tem montanha. Esses elementos vão aparecer. Só que eles vão aparecer em ordens completamente distintas. E a justa posição das ordens muda o significado. Então, se eu mudo a direção, eu posso ler os mesmos elementos descritos por uma pessoa ou por outra, eles vão ter significados diferentes. Peço desculpas que eu tô gripado esses dias aqui, a variação de clima que tá acabando comigo. A prova de que as imagens abertas à interpretação são muito perigosas, a gente encontra no Bizâncio, no Império Bizantino. E aqui a gente está falando de 726 a 843. Tá? Portanto, ali no século VIII e IX. Tá? Que é a questão da iconoclastia. A proibição dentro da igreja do uso de imagens. Por quê? Porque começa-se a notar que imagens abertas à interpretação são imagens fechadas ao controle. É difícil estabelecer um controle de uma narrativa específica com imagens. Como eu controlo a população em um discurso específico a respeito, por exemplo, da questão ariana de Jesus, se ele era Deus ou apenas um homem? E essa era uma questão fundacional para a igreja. Essa daí, inclusive, é uma das principais questões discutidas no Concílio de Nicéia, em 325 por Constantino. Não se pode deixar aberto à interpretação. Conclusão óbvia, não se pode ter imagens. E aí acontece essa caça às imagens, e aí eu pergunto, de que forma não seria mais simples comprovar o poder de algo, se não através da proibição desse algo? Não é o reconhecimento
do poder verdadeiro de alguma coisa, eu fazer algo para aprisionar, ou o meu esforço para proibir, não é equivalente ao poder que eu reconheço. Como eu digo às vezes para outras circunstâncias também, o tamanho do meu muro revela o tamanho do meu medo. As imagens começam a ser proibidas. Isso retorna na história, não só aconteceu ali, mas também no século XVI, na Reforma Protestante, onde Lutero abre mão das imagens e vai para o texto traduzido, porque até então a população usava a Bíblia Vulgata, que era a Bíblia em latim, numa população que falava alemão, um alemão popular. E ele traduz com a prensa de Gutenberg, de 1444, algo assim, 1442, 44, que viabiliza a produção em massa de textos já traduzidos direto em alemão. Você pode, né, se for alfabetizado, ler diretamente os textos. Você não precisa de mediação da igreja para falar com o seu Deus. Eu sou ateu, mas eu reconheço que esse movimento foi verdadeiramente revolucionário, culturalmente revolucionário, incrivelmente democrático na sua raiz. A crítica que ele fazia à instituição centralizadora de uma forma de narrativa. Entretanto, ele proíbe as imagens também. O movimento começa a proibir as imagens, especialmente no calvinismo, a sua variante. Por quê? Mais uma vez, porque ficava aberto a interpretações. Vocês percebem que a gente está construindo formas políticas de se sustentar um imaginário social. Eu vou pegar uma passagenzinha, a gente vai dar saltos na história aqui, vou pegar uma passagenzinha de Tim Ingold. Tim Ingold é um antropólogo muito famoso, tem um trabalho maravilhoso sobre as imagens, sobre o espaço, a espacialidade e a construção social da mente, do conhecimento, da comunicação. E ele tem uma passagem muito curiosa sobre uma entrevista que Heidegger deu, e aqui é um salto na história, a gente vai pular aqui para a década de 60. Sobre esse imaginário social, que comprova isso, acredito que seja uma das passagens mais interessantes, assim, que para comprovar o impacto que tem. E aí Heidegger, evidentemente, tinha um poder de síntese incrível, e em uma entrevista ao repórter, ele fala o seguinte, e aqui eu leio Tim Ingold. Nas palavras de Heidegger, se você subisse em uma nave espacial e olhasse pela janela, a única coisa que não veria seria a Terra. Lembrando, ninguém tinha saído da Terra até então, né? Yuri Gagarin antes, mas enfim. Em 1966, as primeiras imagens fotográficas da Terra vista do espaço foram transmitidas pelo satélite lunar Orbiter 1. Em 1966, as primeiras imagens vistas de fora da Terra foram criadas, registradas por um satélite. Heidegger reagiu com hostilidade desenfreada. Ele diz, cito, não sei se vocês ficaram assustados, fecha aspas, comentou ele ao entrevistador. Mas eu, de qualquer forma, fiquei assustado quando vi imagens vindas da Lua para a Terra. Esta não é mais a Terra que eu vivo. O que ele quis dizer com isso? O poder de uma imagem na substituição do conceito que nós temos sobre aquilo que nós vivemos, que nós temos à disposição dos nossos sentidos. Se ver de fora da Terra não é mais ser humano, porque tudo que existe e sempre existiu de ser humano existe em uma biosfera, uma camada fininha acima da geosfera, por bilhões de anos. A geosfera se desenvolveu até que a biosfera surgisse, até que a humanidade surgisse. E tudo que é humano e verdadeiramente humano vive só nessa faixa delicada. Se ver de fora não é humano. Não é humano se ver de fora do próprio planeta. Isso altera a nossa percepção de tudo e de nós mesmos. Né? Então tem essa passagem muito interessante. Eu acrescento a isso o conceito de instituições imaginárias, então. Instituições imaginárias é um trabalho muito extenso, criado por Cornelius Castoriadis, a quem eu recomendo demais que leiam, que resgatem, que é um filósofo nascido grego, mas radicado francês, que teve interlocução com Arthur Gianotti, que é um filósofo brasileiro,
amigo, inclusive foi amigo do Círculo de São Paulo, do Círculo de Filosofia de São Paulo. Estava, por exemplo, Fernando Henrique lá. Gianotti foi para a França, ficou um tempo lá e foi colega de pesquisa de Cornelius Castoriadis. Para mim, um dos maiores pensadores do século passado. O trabalho dele é maravilhoso. E instituições imaginárias se baseiam nesse fato de que existe uma dissociação entre a natureza e a natureza humana, que não é natureza, a humanidade como algo separado da natureza lá fora. Tá? Isso é difícil explicar porque existe um conceito de natureza na nossa cabeça. Quando a gente fala natureza aqui, a gente está falando algo lá fora, a complexidade real das coisas. Tá? E a gente tem o nosso universo que Castoriadis apelida de loucura, basicamente. Hegel chamava o ser humano de um animal doente. Né? Tem uma passagem hegeliana muito famosa que ele fala que o ser humano é um animal doente. Porque entre todos os animais, em dado momento, a gente cria uma mudança cognitiva que nos permite ter consciência sobre nós e sobre nossa finitude. Isso pode ser interpretado, ou pelo menos nem que seja poeticamente, como um grande erro da história. Um acidente, mas um grande erro da história. Castoriadis resgata isso e fala, não apenas um animal doente, mas um animal louco, porque não só acontece isso, e Castoriadis cita diretamente como se fosse um câncer imaginativo. Nenhuma espécie sofre com o fim, a consciência da finitude. Nós, humanos, somos a única espécie que biologicamente encontramos esse desequilíbrio em termos de consciência da nossa própria finitude, que nos traz angústia, sofrimento. Tá? E nós criamos subsídios para ignorar isso. E quais são os subsídios? As imagens sociais. E aqui no caso as instituições imaginárias. A universidade, os bancos, as igrejas, o Estado. São todas imagens formuladas, trafegadas, e que só fazem sentido como sínteses imagéticas na cabeça dos seres humanos. Quando o último ser humano morrer, nenhuma instituição mais vai existir. Apenas matéria. Eu posso pôr a mão, mas eu não sei o que é. O sentido morre quando sair da cabeça do último ser humano. E essas instituições imaginárias são regidas ao longo do curso da história por criações pictográficas, imagens de mundo. Como? Por pinturas. Pintores fazem isso. E olha que interessante. Aqui a gente vai para a parte se aproximando mais da síntese e com relação à imagem de fato. Seres humanos criam imagens ao longo da história através das suas técnicas, como nós falamos. Seres humanos foram utilizados como mediadores da verdade até o século XIX, onde pessoas pintavam quadros e não se existia outra coisa, de forma que quadros eram grandes revelações, eram coisas chocantes para quem visse. E era difícil não conceber que quem pintou fosse um médium, uma pessoa inspirada, iluminada, uma coisa extra-humana. Com o amadurecer da sociedade ocidental, especialmente depois do humanismo, e aqui a gente tem ali as marcas de Vico, Jean-Baptiste Vico, como um dos principais humanistas, mas Maquiavel, Nicolau Maquiavel, né, no Tratado Príncipe, como acho que o documento fundacional do humanismo, que registra que a gente opera sobre a história, a gente cria as nossas vontades a partir de decisões políticas intencionais, né, e por isso a versão popular do termo maquiavélico. Mas o que é importante é que pinturas começam também a ser utilizadas intencionalmente como instrumentos políticos. E aí existe essa virada, alguma coisa acontece ali também, das diversas revoluções, para o acordar do uso político das pinturas que antes eram iluminações. E aí eu trago dois exemplos que vale vocês pesquisarem, são excepcionais. Pesquisem Rainbow Portrait, da Elizabeth I, o retrato do arco-íris, né? Rainbow Portrait, da Elizabeth I, de cerca de 1600. E esse é um quadro régio, uma pintura régia de uma rainha, que ele tem algumas coisas que começam a cindir com a realidade na pintura, e você vê que são instrumentos políticos para demonstração de poder. Ela, muito mais jovem do que ela deveria de fato ser na época,
em uma posição altiva, e ela está cheia de signos ou de símbolos. Símbolos para todos os lados. Um colar de pérolas pela sua pureza. Há uma cobra bordada no vestido segurando uma maçã de rubi, significando que a cobra, que aquela a poder de articulação político mesmo, né? E o pecado está na boca, está sob controle desse poder de articulação. E mais que isso, o vestido dela é cheio de orelhas e olhos desenhados, o que é estranho, mas para aquela época provavelmente significava, passava uma significação política muito importante. Ela era onipresente, ela sabia, ela via tudo, ela ouvia todos, ela sabia tudo o que acontecia. É o estabelecimento de um poder a partir de uma peça artística e o uso da imagem para fins políticos. A gente tem outra passagem interessante aqui, que eu coloco no livro também, sobre Caravaggio, né? A morte da Virgem. Ele teve o trabalho comissionado para fazer a pintura da morte da Virgem Maria. E depois de um tempo, ele desenvolvendo a sua peça, também isso daqui foi por volta de 1601, mesma época, exatamente os mesmos anos do Rainbow Portrait. Caravaggio com aquele chiaroscuro hiperrealista dele, o que era criticado. Na época era criticado, eu já retorno a esse ponto. Ele apresenta uma pintura com uma mulher morta, mas uma mulher excessivamente verdadeira, realística. Não era uma Virgem Maria, como se esperava, pura, bela, quase não humana, subindo aos céus. Era uma mulher morta com peso. Ela tem seios, as pernas estão meio abertas. Seios fartos, de uma mulher madura. As pernas meio abertas, uma posição que não é aceitável pela igreja. Muito realístico. Posteriormente levantaram a hipótese de que ele utilizou-se de uma prostituta morta como exemplo para a pintura desse quadro. Ele usava modelos vivos, né? Isso é sabido. E alguns modelos mortos. Não é comprovado, mas existe essa história. Evidentemente isso não foi aceito. O quadro é incrível, de uma realidade fotográfica pré-fotografia. Isso não era concebível. Era quase como se você observasse a realidade para aquela época. Era o máximo que dava. Assim como efeitos especiais no passado, que hoje a gente vendo são ruins, naquela época foram bons, esses quadros, hoje em dia a gente fala, é uma pintura. Naquela época era uma janela para uma dimensão. Era chocante. Tão realista de fato que foi proibido pela igreja. Ele conseguiu crises diplomáticas com isso, foi perseguido, inclusive foi perseguido pelo Papa por muito tempo. Aquele quadro que ele faz do Davi e Golias, é ele próprio segurando a cabeça do Golias, como se fosse o Davi. E, aliás, é a cabeça que está morta ali, é a do próprio Caravaggio. Ele põe o Davi segurando a cabeça dele como idade presente para o Papa, pedindo para ser aceito, pedindo desculpa. Mas é uma curiosidade. Nerdices. O fato é, a imagem sendo realística não dava a possibilidade da igreja determinar um discurso específico sobre a santidade da mãe de Jesus. Ela parecia humana demais, verdadeira demais. Esse erro de Caravaggio se chama, inclusive na história, erro de Demétrio. A curiosidade, era proibido para os pintores pintarem cenas hiperrealísticas. Isso era considerado um erro de principiante, porque ninguém quer saber da realidade. A gente quer as pinturas como instrumento de construção, e olha que importante que eu vou falar agora, da verdade, não da realidade. Tanto que depois a peça dele é removida, salva porque um mecenas já admirava o trabalho dele, e comissionado uma outra pintura que fica completamente diferente, até infantil, mas era o que a igreja precisava naquele momento, nada tão real. Esse erro de Demétrio, inclusive, aparece no livro De Pictura, do século XVI. Ele explica direitinho quais eram os erros padrão das pinturas e por que não se desejava de forma alguma a ilustração da realidade, apenas da verdade. E aí é a diferença. Realidade e verdade. Realidade é um consenso. Lembra que eu falei que conceitos são imagens? A verdade é um consenso, construído através de imagens. A realidade é o algo lá fora.
é a complexidade real das coisas lá fora. Fora, talvez, do mundo humano, como Cornelius Castoriadis falava. Fora da nossa loucura. E agora eu acho que tudo começa a se encaixar. A verdade é um consenso humano. É um recorte dessa complexidade. Isso é fato até hoje. A ciência hoje em dia não busca nenhuma verdade. A ciência, o ato científico é pegar um recorte, estudá-lo como recorte da realidade lá fora. Mas popularmente, como se diz no conhecimento doxástico do povo, a doxa, né? Oposto à episteme, conhecimento estruturado. A doxa, se você sair na rua e falar qual que é a verdade, você fala, as coisas, sei lá, o que está oculto, a coisa mais profunda. Não, a verdade é um consenso. E a verdade é um consenso criado, mantido, sustentado por política, por discurso político. Como? Através de sínteses de imagens. Aqui a gente entra em problemas muito próximos do nosso tempo de história. As imagens técnicas. Até agora a gente falou de imagens mediadas por seres humanos, criados por técnicas específicas de momentos específicos da história. Entretanto, a gente entra em imagens técnicas, que são imagens criadas a partir de instrumentação. E eu vou fazer uma provocação que está no livro, que eu acredito que seja um dos pontos mais interessantes ali, como novidade. Acredito que poucos tenham pensado sobre isso. Não encontrei ainda esse tipo de síntese. Notem que fotografia, gravar imagem, através da técnica mecânica, um registro fotográfico, surge ali por volta do final, segunda metade do século XIX, 1840, por aí. 60, 70, 80, a gente tem Niepce, Charles Niepce, que faz a primeira foto. E depois a gente tem o Daguerre, Louis Daguerre, que faz o daguerreótipo e populariza a fotografia. Mas enfim, a foto. Dali até aqui, nós temos praticamente 200 anos. Né? Do começo de Niepce até aqui, a gente tem praticamente 200 anos. São 200 anos, olha que curioso, apenas nesses 200 anos que a humanidade se registrou diretamente, através de algum registro mecânico. Antes disso, em nenhum momento na história do universo houve registros mecânicos sobre nada. Tudo era pintado, mediado. Todas as imagens que trafegavam eram mediadas. Os registros diretos surgem nessa janela de 200 anos. Nessa janela a gente cria todos os meios mecânicos de registro, do cinema com os Lumière, e depois o cinema com áudio, e depois a gente tem o cinema colorido, e depois a gente tem as outras mídias, a gente tem Betacam, VHS, DVD, Blu-ray, digital. E agora estamos no digital. Durante todo esse percurso que nós registramos a realidade, porque a máquina não maquia as coisas. Nós odiamos o que vimos. Então, primeira tese. Nós estamos dentro da janela de 200 anos em que a humanidade se registrou. Segunda tese. Provavelmente essa janela vai se fechar com inteligências artificiais que vão começar a gerar imagens por nós de novo. Porque antes as imagens eram mediadas por seres humanos. Daqui para frente, provavelmente as imagens novas que surgirão serão criadas por inteligência artificial, não registradas diretamente. A gente já vê isso em fotos de perfil das pessoas. Vários coleguinhas de vocês devem ter fotos maravilhosas, com profissionais lindos lá, com ternos que nem compraram, em lugares que nunca foram. E tudo bem, isso é um direito nosso. Mas por quê? Porque, tese número 3, a gente odeia a realidade. A gente se registrou diretamente e a gente odiou o que a gente viu. Quando a gente tira uma foto da gente, a primeira coisa que a gente faz é escolher o ângulo, a iluminação, qualquer coisa que oculte o simples olhar pra gente, naquele momento, naquela posição. Filtros começam a ser coisas naturais e esperadas das máquinas. Pô, não dá uma suavização na pele? Não melhora tal coisa, não muda tal coisa? Melhorar, e olha o termo, melhorar, né? Modifica tal coisa? Melhorar o que pra quem? O que é melhor tem contexto histórico, vocês são historiadores, vocês sabem muito bem. O que é melhor para alguém em algum lugar. Então melhorar uma imagem segue um conceito ideológico de melhora. De estética. Um conceito de estética. Aqui eu recomendo fortissimamente que vocês leiam Wilhelm Flusser. Wilhelm, com acento agudo, Flusser, F-L-U-S-S-E-R. Um filósofo tcheco-brasileiro, nasce na República Tcheca, vive a vida inteira no Brasil, publica suas obras por aqui, também na Europa, ele é muito conhecido lá fora, pouco falado no Brasil.
E morre na República Tcheca de novo, em Praga. Tá? Ele morre lá no acidente de carro em 91. Ele volta para lá, a passeio e morre lá. Ele tem o universo das imagens técnicas, que não curiosamente, e não é coincidência, que o título do meu livro é o Universo dos Sonhos Técnicos. É uma evolução, exato, é uma evolução daquilo que ele não conseguiu ver porque morreu antes. Ele chega a prospectar a possibilidade de máquinas que criem imagens, mas em 1991 era absurdo pensar nisso. Isso era uma distopia, um futurismo vazio. Como era, se a gente falasse disso em 2015, sejamos honestos. E de repente tudo isso acontece. E agora as imagens já estão ficando realísticas, de repente vídeos, nossa, vídeos estão bons, estão perfeitos. Aí de repente, nossa, vídeos com áudio, eles estão bons, estão perfeitos. O universo das imagens técnicas, ele fala sobre a criação das imagens técnicas. Como essa particularização, o que as imagens eram antes feitas através de telas, elas passam a ser transformadas em lógica e constituídas através de lógica. Se você abre um JPEG no TXT, no bloco de notas, dá para você abrir um JPEG e no bloco de notas você vai ver a codificação que cria aquela imagem. São milhões e milhões de caracteres, com metadados, informação da máquina e tudo mais, e constrói a imagem através de metadados. É lógica. São imagens construídas a partir de lógica combinatória novamente. Então a gente traz aquela lógica binária para a construção das imagens. O que ele quer dizer com isso, com essa provocação? Essas imagens granulares têm uma certa limitação de representação, porque a captação da realidade respeita as possibilidades técnicas que os engenheiros colocaram nas máquinas, não respeita nenhum tipo de imaginário humano. E as imagens não têm, reforço isso, nem nunca tiveram, nem nunca terão, talvez, função alguma de ser senão para seres humanos. Elas são criações nossas. Imagens são como religiões. Elas servem para o ser humano, criadas pelo ser humano, para o ser humano explicar coisas. A imagem não serve para outros animais e não serve para quando o ser humano morrer. O último ser humano morreu, não existe mais imagens no universo. A imagem é o que acontece, é o conceito desvelado pela imagem, tá? Pela superfície. Essas imagens técnicas sim lidam com isso. Elas limitam, afunilam as possibilidades combinatórias, porque são baseadas em possibilidades combinatórias. Tá? E aí a gente entra nessa possibilidade da inteligência artificial. Possibilidade não, essa realidade, né, já da inteligência artificial. Nós tivemos imagens mediadas por pintores técnicos, pessoas iluminadas, muito bem remuneradas, eu abordo isso no livro inclusive, e a remuneração tão alta representava inclusive o valor que essas pessoas tinham. É uma forma documental de demonstrar o poder que eles tinham, porque quem criava a imagem criava o discurso. Só que nas inteligências artificiais a gente encontra uma coisa diferente. Hoje em dia vocês vão ver coleguinhas falando aí, pessoas, perguntem para vossos pais, a inteligência artificial cria imagens? Eles vão falar, olha, inteligência artificial generativa, né, que é a característica de criar, cria imagens. Só que ela cria imagens baseadas em coisas que o ser humano já fez. Então, como isso é diferente de um pintor que pinta baseado em técnicas que o ser humano já fez, vendo realidades que o ser humano criou? E a princípio parece uma resposta válida. Só que Shannon Valor, que é uma pesquisadora excepcional, Shannon Valor, V-A-L-L-O-R, Shannon com S-H, publicou um livro no ano passado chamado AI Mirror, o espelho IA, a IA espelho, na verdade, ficaria, eu acho que é a ordenação correta. A IA espelho. E ela trata justamente sobre esse ponto, dessa ilusão de que nós temos de que a inteligência artificial opera sobre imagens humanas, portanto, o que ela faz não é mais do que um ser humano faria. Por um motivo simples. Vocês se lembram, se vocês estavam aí desde o começo, e eu não estou vendo vocês, então se vocês não tiverem dormido já nessa palestra, vocês se lembram que no comecinho eu falei sobre imagens ontológicas? Imagens ontológicas são imagens criadas por um ser humano enquanto vive. Então o quadro da Mona Lisa não saiu como de uma impressora. Pronto. Ele pode ter pintado o fundo em um mês, a moça em outro mês, depois retocou o rosto dela em outro ano, depois se lembrou dela depois que ela morreu, ou ele estava deprimido no momento que pintou o rosto e feliz no momento que pintou o fundo. Você percebe como essa imagem engendra um tempo de vida?
ela sedimenta uma consciência ao longo do tempo. Toda imagem é ato, é atuação. As imagens técnicas, criadas por inteligências artificiais, são imagens misturadas a partir dessas imagens ontológicas, mas as inteligências artificiais elas próprias não têm ontologia. Inteligência artificial não tem inteligência. Inteligência é uma característica da biologia, não da tecnologia, mas elas têm agência. Elas são agentes, elas interagem com o mundo, né? Elas influenciam vidas, pensamentos, percepções do mundo. Só que essa interação com o mundo não é uma interação consciente que se transforma, ela não está feliz e triste. Ela vai gerar uma imagem para você agora, e aí a gente tem dois funis. Primeira questão, inteligência artificial não é ontológica, ela não vive, não sente, ela não experiencia a vida. Então ela não cria imagens, porque imagens só existem no universo porque seres humanos criaram imagens. O que ela cria é algo semelhante às imagens humanas. Porque as imagens humanas necessariamente são são coisas criadas ao longo de um tempo. Imagens técnicas são aquela transfusão, né, a transferência, melhor, de um momento histórico para outro, em que elas registram um instantâneo nasce, inclusive está no nome, né, e a gente opera sobre essa realidade, a gente não gosta disso. Só que quando a gente teve essa janela de registro direto e a gente odiou o que a gente viu, o sentimento que fica é que a gente não tem nenhum tipo de resistência a um outro agente que venha criar imagens para a gente de forma mediada. Então, primeiro, inteligências artificiais não criam imagens humanas. Elas fazem menções às imagens humanas, esse é o primeiro funil, falei que são dois. O segundo funil, qual que é? O fato de que, quando ela opera com imagens, ela pega um arcabouço de imagens criadas por seres humanos na história e cria uma nova imagem para mim agora. Eu digito lá, por exemplo, um entardecer na ilha de Capri, com um iate, 10 pessoas felizes, né? Tá ali o lusco-fusco, e eu quero o iate super iluminado e pessoas festejando lá dentro. Ela não vai compreender todas as relações possíveis e os acidentes possíveis. Quando ela cria essa imagem, ela busca imagens que já estão digitalizadas. Não o mundo real. Ela não sai e fotografa o mundo em busca de referências. Ela pega o que já foi pré-filtrado pela humanidade nessa janela de 200 anos. E lembra que eu falei que nessa janela de 200 anos a gente encheu de filtros porque a gente odeia a realidade. A gente odeia a nossa realidade. A gente encheu de filtros, manipulou, a gente seccionou as imagens, a gente escolheu o ângulo das imagens. A gente edita a captura do mundo. A primeira captura direta lá do cinema, dos Lumière, era só ligar a câmera e ver o trem chegando na estação. O Trem Chegando na Estação, de 1905, é o primeiro filme. Foi fascinante. Logo em seguida a gente tem Méliès. Méliès fazendo todas as suas articulações, criando imaginário, filmes de ficção. E a humanidade embarca de cabeça na ficção, porque a gente odeia a realidade. A gente prefere a verdade que a gente cria, a verdade das coisas. É a verdade como consenso construído mesmo. É a verdade da história. A história é uma apropriação sobre verdade, né? A gente constrói posteriormente um consenso sobre o que de fato aconteceu, né? As inteligências artificiais são agora mais um mediador, um agente, não são inteligentes, são agentes que mediam as relações. Só que um agente pessoal seu, que pode a partir de agora começar a criar imagens perfeitas de você. Então você escolhe apenas aqueles ângulos que te favorecem. Sobe em um banco de dados qualquer e fala, a partir dessas imagens, cria uma imagem minha na praia, feliz, com um namorado que não existe. E descreve lá como você tá, como é esse namorado. Ah não, mas diminui um pouquinho a minha barriga porque eu não gostei. A minha barriga na vida real não me agrada muito. Eu prefiro, né, que seja mediado. Qual a diferença disso para as articulações políticas da criação da imagem de retratos régios, por exemplo, como eu disse, da Elizabeth I, o Rainbow Portrait? Preferíamos que não fosse um registro real. E isso talvez nos permita, ou nos force a diagnosticar que as nossas realidades não nos interessam. Estamos em um sistema de mundo em que a gente busca subsídios de fuga, de acobertar as nossas realidades duras, a feiura, entre aspas, ou o que nos fizeram crer que é feio, porque não é, o mundo é sujo e sempre foi.
Não existe poeira que saia do mundo, você varre, ela só vai para o lado. O mundo é assim. Nutridos por imagens selecionadas, a gente cria uma imagem, uma percepção, uma cosmovisão deformada. E aí um dos principais perigos da inteligência artificial atualmente, a recriação da realidade, mediada através das expectativas individuais, particularizadas e, pior, privatizadas. São empresas privadas que fazem isso, que prestam serviços públicos de impacto a questões de saúde pública, de saúde emocional pública, de saúde intelectual pública, porque age diretamente nas nossas expectativas sobre a realidade. São imagens que vão começar a popular um mundo que deformam o que é a realidade do mundo, o que é a realidade de nós mesmos. Então a IA passa, pela primeira vez na história, a ser algo que disputa a criatividade com o ser humano. Até então, só o ser humano criou imagens. Até agora. E essas imagens que a IA cria vêm como apoio às expectativas que nós tínhamos demonstrado desde que a gente começou a registrar a realidade, de fugir da realidade. E aí a gente entra nas questões das imagens pós-humanas, e assim eu vou concluir. São imagens destituídas de qualquer compromisso com a realidade. E o que isso significa? O que isso impacta? A gente está aqui numa retroalimentação do imaginário humano, pegando imagens que a gente já tinha selecionado sobre as coisas, pré-filtrado, colocando numa máquina e gerando ainda uma segunda camada do simulacro. E aqui falando de Jean Baudrillard, né? Baudrillard, simulacro e simulação. A gente está na segunda camada desse simulacro, já não é mais um registro da realidade. É uma deformação sobre o registro da realidade. E que nós estamos tomando de forma natural demais, a ponto da gente ter que se preocupar inclusive com os nativos digitais, as próximas gerações, a Gen Z, a galerinha que ousa ter nascido ontem. Tem gente que nasceu ontem. E esses caras vão encontrar um mundo em que essas imagens já permeiam toda a realidade. Do que eu estou falando aqui? Da dialética das imagens. O mundo está sendo constituído a partir de milhões de imagens geradas por IA a partir de agora, que vão definir como se sonha no futuro. Por isso que nossos filhos sonharão sonhos das máquinas, é assim que começa o livro. E essas imagens pós-humanas, elas não têm vínculo nenhum, compromisso nenhum com as contingências do real, né? Elas são feitas para nos agradar. A gente gera 3, 4, 5 variações e escolhe uma, né? Sobre registros que já foram feitos na história e pré-filtrados. E isso altera também questões de ética. Porque qual é o compromisso com a realidade, sendo que contingências reais são os espaços onde as dores reais habitam? E se a gente vive num mundo perfeitamente maquiado, as dores continuam existindo. Como a gente vai garantir o encontro com o inesperado? O encontro com o desagradável? Que é tão importante para que a gente garanta consensos éticos. Sobretudo, deformação da percepção de corpos. E aí eu confidencio uma coisa. Esses dias eu estava vendo uma foto de apareceu lá, acho que era aqueles blogs que mostram lá capas de discos antigos, e tinha um cara que era considerado galã no passado. Ele estava deitado sem camisa. E eu olhei o braço dele, e ele era considerado galã, né? Eu falei, nossa, que braço fino que esse cara tem. Uns braços fininhos, assim, o cara meio gordinho até, mas braço fininho. Aí que caiu a ficha, não, ele não tem um braço fino, ele tem um braço normal. O braço da nossa espécie é esse. Então a minha própria percepção já está sendo alterada. De tanto vermos repetidas vezes corpos de outras formas, e formas selecionadas, e agora formas selecionadas já criadas autonomamente, novos influenciadores serão de IA, novos apresentadores de televisão serão de IA. A nossa percepção sobre o nosso próprio corpo já está impondo exigências sobre ele que não correspondem com a própria natureza. Como posso eu achar o braço da minha espécie fino? E esse tipo de alteração acontece, a gente está suscetível a isso. E um dos principais pontos aqui também no final é a questão da identidade desterritorializada. A nossa identidade já não tem mais vínculo com o local de onde nascemos. E olha quanto
espaço para pesquisa e para trabalho que vocês têm aí. Quando a gente começa a ter as nossas identidades, a nossa narrativa sobre o real, tão impregnada não só sobre a imagem que nós vemos dos nossos antípodas, porque isso ainda era uma questão do nascimento da internet. Nossa, agora nós temos a verdade do outro lado do planeta, me aferroando aqui logo de manhã com notícias do tsunami no Japão. O que isso tem a ver comigo? E agora eu me preocupo. A guerra na Ucrânia, agora eu me preocupo. Agora faz parte da gente. Isso tudo bem. Agora, e outras realidades? E outras formas de identidades? De personagens, de personagens mesmo, characters, né? Criados digitalmente, as suas posturas, a sua forma de falar, sua vestimenta virtual, porque esses serão os influenciadores daqui a 10 anos talvez, 5 anos talvez. Desterritorializado. O que é o conceito de identidade daqui para frente? Se o conceito de identidade exigia uma territorialidade, uma referência material para construção e manutenção de uma certa identidade. Tá? Termino com uma frase aqui de Nietzsche. Essa frase está no Sobre a Verdade e a Mentira, no sentido extramoral. Imagens são pensamentos primordiais. Isso é, as superfícies das coisas abreviadas no espelho do olho. A superfície das coisas, nunca a complexidade real, abreviada no espelho do olho. É a interface, a película mais fina da camada mais superficial do mundo. Bom, nossos filhos e netos sonharão com os sonhos das máquinas.